Vamos lá, fazendo uma análise aqui para os próximos meses do Bitcoin. Normalmente, Bitcoin pós-halving, que seria esse ano, ou 2021, é um ano muito forte para o Bitcoin, mas acredito que esse ano pode ter algumas particularidades que a gente tem que ficar ligado e talvez não ocorra da forma que a gente espere. O que eu posso visualizar aqui? Acredito que a gente tem essa uptrend aqui, que talvez a gente consiga retestar ela no longo prazo. Então aqui talvez em julho vamos ter um summer low, igual foi em 2021, e a gente talvez volte a corrigir até esse ponto, que seria uma entrada perfeita aqui. Eu acho que uma correção até os 70 mil ia ser relativamente saudável para o mercado. Mas acho que a gente está nesse período de consolidação aqui muito por conta do Tesouro Direto dos 10 anos. Então, se você visualizar aqui e adicionar o Bitcoin, a gente pode perceber que nesse período aqui, que foi em 2023, quando a gente teve a quebra dessa downtrend e o Tesouro Direto de 10 anos teve esse movimento de alta, foi quando o Bitcoin teve um pouco de dificuldade de continuar crescendo, e ele só continuou o movimento de alta quando o Tesouro Direto de 10 anos começou a cair. O que a gente pode visualizar aqui? A gente teve essa mesma downtrend sendo quebrada, e assim que o Tesouro Direto de 10 anos norte-americano começou a subir, é onde o Bitcoin está tendo um pouco de dificuldade de continuar subindo. Então, o que a gente pode esperar? Ficar de olho na inflação. Então, aqui, essa aqui é a taxa de desemprego. Ficar de olho na inflação. Se a inflação continuar subindo, temos que tomar cuidado, porque basicamente agora ela está há uns 3 meses subindo e isso mostra um pouco de preocupação, porque talvez o Fed tenha cortado a taxa de juros cedo demais, ou seja, no final do ano passado eles decidiram fazer o corte da taxa de juros aqui, basicamente em agosto, e talvez a inflação esteja voltando e isso pode ser que preocupe o mercado e faça com que o Q1 não seja tão forte quanto a gente imagina que seja. Então, o que a gente pode visualizar aqui? O Bitcoin, a gente está num período de consolidação e eu acho que a gente está tendo uma dificuldade de continuar subindo. Porque o Trump não está citando tanto o Bitcoin quanto a gente imaginou que ele citaria. Dois, porque simplesmente a gente está esperando dados macroeconômicos de fevereiro para saber como que está o ano de 2025. Então, os dados de fevereiro vai ser referente a janeiro e a gente vai ter uma noção melhor do que pode acontecer. Algo que eu visualizo a gente tem esse canal aqui que começou desde 2023, essa trend line, onde eu acho que a gente pode chegar a tocar nela em algum momento, seja mais para o final do ano, ou seja, agora mais perto do começo do ano. Acredito que tem uma forte correlação em o que aconteceu com o QQQ quando ele lançou seu próprio ETF. Então, basicamente, ele lançou o ETF a $49, que foi basicamente o mesmo preço que o Bitcoin estava quando lançaram, que foi a 48 mil, que foi basicamente aqui. E ele teve um rally durante um ano até os 120 e depois teve uma correção. Isso aqui aconteceu em março. E acredito que Bitcoin talvez até março a gente chegue num patamar entre 120. Se a gente pegar aqui, março basicamente estaria aqui nessa trendline. Então, basicamente 120 também, bem parecido com o que aconteceria com o QQQ. Então, acho que temos duas possibilidades. Uma seria o Bitcoin agora no começo do ano, dados macroeconômicos não saiam tão ruim e Bitcoin consiga ter essa força para chegar aqui até março, abril, chegar entre 120 a 140 e depois ter uma correção mais forte para tentar alcançar essa trend line e usar como reteste, ou deixa eu limpar isso aqui. Ou a gente vai ter dados macroeconômicos relativamente ruins e isso impactaria que a gente tivesse essa correção mais ou menos por agora no início do ano, o que faria com que todo mundo se assustasse, o mercado se tomasse um dump daqui, porque não vai conseguir romper esse topo, a gente visualizaria ele caindo até o meio de 2025, chegando aos 70 mil, e depois tendo a movimentação de alta e continuação do bull run. A gente tem como exemplo 2023, que foi basicamente esse exemplo aqui, ó, onde a gente tinha um topo, a gente conseguiu romper um pouquinho esse topo, que basicamente é o 109 agora,
mas não conseguiu romper de certa forma por completo, então a gente teve que cair e ter um pouco mais de correção, que é o que a gente está meio que talvez experienciando agora. Ainda acredito numa correção possível se o Tesouro Direto de 10 anos continuar subindo até essa porcentagem aqui de 4,90 a 5 e o dólar voltar a subir já já e ficar nessa chegar no patamar de 110 a 113, talvez a gente veja uma correção no Bitcoin no início do ano, que é algo que ninguém espera, que ninguém quer, mas tem uma possibilidade. Então, acho que a gente está meio que num período de limbo do Bitcoin, onde a gente está se consolidando e esperando informações macroeconômicas para que a gente consiga ter um desenvolvimento melhor. E é isso, eu estou esperando basicamente agora para fevereiro. O que eu pretendo fazer? Eu estou deixando 30% do meu portfólio em dinheiro para caso aconteça essa correção. E os outros 70% está alocado em criptomoedas, porque se caso continuar subindo, eu quero pegar essa valorização e eu preciso pegar essa valorização. Então, se a gente tiver um começo de ano forte, eu vou provavelmente vender assim que a gente chegar em 120 a 140, ali meados de abril. Pretendo me livrar de quase tudo que eu tenho, porque eu acredito que uma correção de um summer low, para a gente alcançar essa trend line, a gente vai experienciar uma queda, sabe? Então, na minha perspectiva, eu tô mais inclinado para achar que no começo do ano vai ser mais forte do que ter uma correção, mas ainda assim precisa estar preparado para os dois cenários. Então, na minha expectativa, ou a gente vai continuar subindo e retesta essa trendline aqui por cima, e aí a gente continuaria o bull run mais pro final do ano, como se fosse 2021 ali, que teve um pico no começo do ano e um pico no final do ano, ou a gente teria uma correção agora e depois continuaria subindo para conseguir atingir esses níveis mais altos. É... Ainda acredito que esse ano vai ser um excelente ano para cripto. Tanto o Trump quanto os Estados Unidos está motivado a fazer com que cripto seja uma potência e acho que vai ser um ano extremamente forte, mas ainda tenho minhas dúvidas de como que vai ser esse início de ano, sabe? Fevereiro ainda está um pouco curioso, porque basicamente em 2021, nessa época aqui em janeiro, a gente teve a correção de janeiro, mas logo em seguida a gente já voltou a subir com bastante força, que foi esse período aqui. E a gente não está experienciando isso com tanta força assim, a gente está ficando meio que empatado aqui no all-time high que a gente estabeleceu no final do ano passado. Então, se a gente não conseguir romper esse all-time high, a gente vai ter que buscar níveis mais baixos para conseguir ter mais força e o mercado realmente pegar de vez. Então, o que eu estou fazendo é deixando 30% do meu dinheiro em 30% do meu portfólio em dinheiro, para caso aconteça a correção, e 70% comprando criptos, principalmente Bitcoin, porque o Bitcoin Dominance, se você visualizar, ele aparentemente ainda está com bastante força. A gente já tinha até feito um desenho aqui, mas todo mundo estava esperando uma alt season quando a gente rompeu essa trendline que vinha desde 2022 e simplesmente não aconteceu. Tava todo mundo esperando que o Bitcoin Dominance ia só cair, como foi em 2021, nesse momento aqui, e não aconteceu, sabe? Então as criptos menores ainda não decolaram da forma que todo mundo imaginava. Então eu visualizo pelo menos talvez o Bitcoin Dominance chegando em 65% para depois ter uma alt season mais decente. Mas não acho que vamos ter uma alt season como foi de 2021. Acho que vai ser uma alt season menor, porque realmente o mercado está muito mais focado em Bitcoin do que em outras criptos como foi em 2021. Mas ainda acho que vai ser um ano muito forte. Estou me baseando muito no que o QQQ fez. Basicamente, a alt season talvez aconteceria depois que chegasse a 120 e tivesse uma correção, o mercado ele normalmente tende a ter uma out-season quando o Bitcoin está meio que consolidado. Então, os investidores já realizaram lucro no Bitcoin e quando o Bitcoin está meio que consolidado é quando tem a out-season, que basicamente 2021 foi nesse período aqui. A out-season não aconteceu quando o Bitcoin estava subindo, e sim quando o Bitcoin estava consolidado numa faixa de preço, e aí começaram a tirar dinheiro de Bitcoin e jogar para as altcoins. Então, por isso que você não está vendo sua altcoin decolar por enquanto, porque simplesmente o Bitcoin está ainda no Bitcoin Season ali e a Alt Season vem um pouco mais tardia. Mas é isso, eu estou me preparando, acumulando, aportando mais, porque simplesmente eu consigo visualizar que o Bitcoin vai ter
esse movimento de alta. Acho que durante esse ano a gente vê o Bitcoin entre 140 a 180 e vai ser onde eu vou começar a pensar em realizar lucros para depois no ano que vem, se vir um bear market, eu só acumular Bitcoin e usufruir do Bitcoin Season, que foi como basicamente o que eu fiz aqui em 2022 e 2023, onde eu só acumulei Bitcoin porque eu sabia que o Bitcoin ia ter tanto uma alta do Bitcoin em si, quanto uma alta do Bitcoin Dominance. Então você consegue perceber que o Bitcoin Dominance aqui em 2022, desde então, basicamente só sobe. Ou seja, o mercado vai tirando dinheiro das altcoins e vai passando para o Bitcoin. Porque é um investimento mais seguro em relação às altcoins. Então, o que todo mundo espera, tem muita gente que está desde 2023 comprando altcoins, esperando essa explosão, e simplesmente não vai acontecer até que o Bitcoin atinja um nível de mercado suficiente para que o mercado troque a alocação de capital do Bitcoin para as altcoins, sabe? Então, basicamente é isso que eu estou esperando. Eu tô ficando bem de olho no Tesouro Direto norte-americano para ver onde que vai ter um topo. Se ele continuar subindo aqui pelas próximas semanas, durante o mês de fevereiro, ele chegar aqui a 4,95, eu espero que o Bitcoin tenha uma correção. Se a gente já meio que atingiu o topo e o topo dos 10 anos vai ser esse, daqui para frente só começar a cair, Bitcoin tem todos os motivos para continuar subindo nesse começo de ano e até abril a gente tem um topo decente. Mas basicamente é isso, estou de olho também no DXY. Então a gente agora está usando esse suporte aqui. Ver se ele vai segurar. Se ele segurar e o DXY também voltar a subir, vamos ficar um pouco preocupado e talvez Bitcoin tenha essa possível correção. Então a gente tem esses dois cenários. Em ambos os cenários, Bitcoin tende a valorizar ao longo do ano, mas talvez ele não aconteça tão cedo quanto todo mundo imagina. Todo mundo está pensando que a partir de fevereiro já vai decolar e talvez não seja isso que aconteça, sabe? Mas normalmente post-halving years, que é o ano pós-halving, ele tende a ser um dos anos mais fortes. Não para o Bitcoin, mas sim para as altcoins, porque se você visualizar, o ano mais forte seria o ano do halving em si, que a gente conseguiu fazer praticamente duas vezes. Não acho que a gente vai fazer duas vezes esse ano, porque basicamente faria com que o Bitcoin fosse a 200 mil, e eu não acredito que o Bitcoin vai chegar a 200 mil. Mas pelo menos a 140, 180 mil eu acredito que ele vai chegar. E chegando nessa média de preço aí, eu vou começar a me livrar das minhas criptos, acumular dinheiro para ano que vem voltar a acumular Bitcoin nessa fase aqui que seria meio que um bear market ano de acumulação. Para daí, finalmente, em 2027 a 2028, eu me aposentar de vez, porque eu vou ter um portfólio bem carregado de Bitcoin e basicamente é isso. Essa é a minha visão. A gente está meio que num limbo de consolidação do Bitcoin. A gente não sabe ao certo qual caminho a gente vai tomar, mas acredito que já já a gente descubra. A partir de fevereiro, assim, a gente vai ter alguns dados macroeconômicos. Vamos descobrir se o Bitcoin vai ter força para romper, se o Donald Trump vai realmente fazer a reserva do Bitcoin e então a gente vai conseguir ter uma visualização melhor de qual caminho o mercado vai tomar. Mas é isso, se preparem para caso caia, mas não deixem de comprar para caso suba. Então você sempre tem que estar preparado, é impossível prever o mercado, ninguém tem bola de cristal, mas acho que a gente tem um bom ano pela frente e quanto mais tempo demorar, mais elevado o Bitcoin vai chegar. Então, basicamente, a minha previsão aqui é que Bitcoin chegue entre 146 mil, basicamente seria aqui, que coincidiria com isso aqui, mais ou menos em outubro de 2025. Então, para mim, esse vai ser aí talvez o pico. E basicamente é isso. Essa é a minha análise aí durante esse momento aqui que estamos conflitante em questão de preço e consolidação.